Olá, bom dia, graça e paz. Como você tem passado? Espero em Deus que você esteja bem. Estou eu aqui de volta, Meg Siqueira. Passei algum tempo longe deste canal, mas agora estamos de volta e estamos com novidade, bastante novidade. Nessa manhã eu já queria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, para nós meditarmos em Romanos, a carta de Paulo ao livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O versículo 17 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Uma palavra apenas com duas letras, mas que tem um significado imenso. Saiba você que você está vivendo por fé e eu estou vivendo por fé e nós deveremos viver por fé. Esse foi o versículo-chave do nosso grande reformador Martinho Lutero. Pois bem, estamos no mês de outubro e nós temos que falar desse grande homem, esse servo de Deus, Martinho Lutero. Nós vamos estar iniciando hoje uma pequena minissérie onde iremos estar falando dos grandes homens e grandes mulheres da Reforma. Sim, porque na Reforma também tivemos grandes mulheres. Olha que coisa boa, para que nossa vida possa ser edificada através dessas histórias e para que nós também possamos conhecer um pouco da nossa história. Quem somos nós, os cristãos? De onde viemos? Como tudo começou? Não é verdade? Então, a reforma protestante é algo que muitas pessoas perguntam se seria necessário. O significado de reforma é trazer a forma daquilo que se perdeu, ou seja, trazer de novo a forma daquilo que foi deformado, não é? A igreja tinha perdido o foco, a igreja tinha perdido o verdadeiro sentido da adoração, a essência de Cristo e começou a adorar outros deuses e fazer algumas coisas que estavam fora do contexto bíblico. E aí conta então a história do nosso querido Martinho Lutero. Então vamos então fazer um pequeno resumo. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na Saxônia, Alemanha. Filho de pais camponeses, certo dia Martinho Lutero enfrentava uma grande tempestade. Diante de muitos trovões e muitos relâmpagos, ele sentiu um grande temor. Ele faz uma promessa a Santa Ana que se ele saísse daquela situação, ele entraria para a escola de monges e seria monge. E assim o fez. Depois de algum tempo, então, Martinho Lutero entra no monastério agustiniano para estudar, para ser monge, como ele havia prometido. Onde ele passa ali boa parte do tempo estudando, se aprofundando nas escrituras e querendo aprender mais de Deus, reconhecendo que ele era pecador, que ele precisava do perdão do pecado de Deus, querendo se aproximar mais a Cristo. Mas existia dentro de Martinho Lutero alguma coisa que não conseguia se realizar. Era como se houvesse dentro do coração dele um vazio, e esse vazio não conseguia ser preenchido. Martinho Lutero fazia muitos jejuns, muitas rezas, muitas orações e não preenchia esse jejum. Tem alguns historiadores que contam que ele fazia até alguns sacrifícios de se mutilar, de se chicotear, se machucar, achando que diante desses sacrifícios agradaria a Deus e Deus assim o perdoaria. Com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, ele então, em 1510, vai para Roma. E lá em Roma, com uma série de dúvidas, de perguntas e questionamento, Martinho Lutero achava que iria encontrar a resposta e piorou a situação. Porque ele se depara com uma igreja que estava vivendo totalmente fora das escrituras, com uma igreja que tinha perdido o foco. E aí ele se depara com algumas corrupções, com alguns erros da igreja, e aí piorou a situação de Martinho Lutero. Então ele retorna, né, à sua cidade de origem, ele retorna à Alemanha
E então Martinho Lutero começa a desenvolver os seus estudos de uma forma mais profunda ainda. O líder de Martinho Lutero percebe que ele é muito dedicado e que ele tem um grande talento, então ele insere Martinho Lutero a ser professor, né? Indica e leva Martinho Lutero a ser professor de teologia, não é? No castelo de Wittenberg, ou Wittenberg, alguns chamam Wittenberg, outros chamam Wittenberg, lá mesmo na Alemanha. Em 1512, ele se depara com a carta de Paulo, esse versículo que nós acabamos de ler. Ele se depara com esse texto de Romanos, né, 1,17, onde ele entende que o justo viverá pela fé, que não seria necessário aquele sacrifício, que não seria necessário tantas coisas para conseguir o perdão e a conquista do Senhor Deus. Então Martinho Lutero tem ali uma luz, não é, na vida dele, e a partir daí ele começa então as pregações e os sermões voltados somente para a Bíblia, somente para as Escrituras, desvenda todo aquele mistério, não é, aquelas coisas que estavam causando peso talvez na consciência de Martinho. E aí ele começa a pregar e fazer os seus sermões todo voltado somente na palavra. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero chega ao clímax, não é? Ao clímax das suas ideias. Ele fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Diante das 95 teses de Martinho Lutero, se destacava alguns pilares, não é? Que foi assim a base de tudo. Onde ele diz, né, no primeiro pilar, sola scriptura, ou seja, somente a escritura, foi o primeiro. 2, sola Christius, somente a Cristo. Sola gratia, que foi a terceira, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Soli Deo glória, glória somente a Deus. Esses foram os 5 pilares das 95 teses que Martinho Lutero fixa na porta do castelo de Wittenberg, lá na faculdade onde ele ensinava. A partir daí, inicia-se uma certa perseguição com Lutero, porque o clero romano não aceitava isso. Então, o rei Carlos V convoca Lutero para que ele viesse se retratar com a igreja, viesse pedir desculpa, viesse dizer não é bem assim, segundo eles, Martinho Lutero teria que consertar o seu erro, porque eles entendiam que Martinho Lutero estava errando, né? Porque estava batendo de frente, vamos dizer assim, com os ensinamentos da Igreja Católica daquela época. E Martinho Lutero responde ao rei Carlos V que não iria voltar atrás, a não ser que eles provariam dentro da Bíblia que ele estaria errado. Sendo assim, Martinho Lutero é afastado da faculdade de Wittenberg, como também excomungado por o Papa e o clero daquela época. Nisso, para não morrer, Martinho Lutero se esconde e ele fica lá algum tempo, né, escondido, se protegendo, né, para que não viesse a morrer. Nesse período do exílio de Martinho Lutero, ele se aprofunda mais nos estudos, e aí é nesse tempo, nessa época, que ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, precisamente o Novo Testamento. Martinho Lutero começa a traduzir o Novo Testamento para alemão. E estima-se que em 3 anos de que ele já tinha escrevido o Novo Testamento, traduzido, foi distribuído mais de 100 mil exemplares do Novo Testamento. Olha que coisa maravilhosa, né? E ele não se conformava do povo não ter a Bíblia. Então ele entendia que todo mundo teria que ter a Bíblia, que todo mundo teria que ter acesso àquela palavra que é reveladora, que esclarece, que mostra verdadeiramente o que o Senhor Deus deixou para nós.
escondido ali nesse período, ele aproveita e escreve o Novo Testamento, distribui, né? E foi, assim, algo maravilhoso, porque veio clarear a mente do povo, né? Veio mostrar, assim, a mente do povo, o que era verdadeiramente o Evangelho. E isso foi, assim, libertador. A palavra certa é isso, né? Foi libertador. Em 1525, e quando ele distribui ali os Novos Testamentos, e foi tão rápido assim a impressão, por conta do meio da imprensa de Gutenberg, que naquela época, né, naquele século, naquele tempo, estava fazendo grande sucesso, e Gutenberg foi o grande apoiador dele. Né? Em 1525, Lutero encontrou seu grande amor. Sim, Lutero se casou com a ex-freira, né? Catarina von Bora, e onde se tornou ali muito feliz, foi muito feliz no casamento dele com aquela grande mulher também, serva de Deus. Martim Lutero também se destacou na música. Olha que lindo, gente. Martim Lutero, além dos outros talentos, ainda se destacou na música. E o que eu acho mais lindo é que ele entendia, ele acreditava que retirando as letras das músicas da palavra, escrevendo os hinos com os textos bíblicos da palavra, as pessoas memorizariam mais rápido e aprenderia mais rápido sobre Deus, sobre o valor da palavra de Deus. Isso é magnífico, não é? É tanto que um dos hinos dele mais destacado e mais conhecido é o hino 155, né? Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Esse hino é perfeito. É lindo, né? E então, no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos, Martim Lutero comia uma refeição na sua casa e veio sentir algumas dores no peito. Então, suas últimas palavras foi a citação dos Salmos 31. E, por fim, ele recita dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego agora o meu espírito. E morre. Seu sepultamento foi realizado nada mais, nada menos que embaixo do púlpito do castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde ele tanto pregou. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Esse foi um pequeno resumo da história de Lutero, o percussor, não é? Dos cristãos, o percussor aí que veio trazer essa libertação. Martim Lutero foi um dos ícones, né? Ele e João Calvino foram os principais reformadores. Mas lembrando que antes dele teve vários outros reformadores. E durante essa minissérie nós vamos estar falando um pouco sobre esses homens que tanto contribuíram, né, para a reforma. Nós temos John Wycliffe, ou John Wycliffe, na Inglaterra. Nós temos Jan Hus, ou Jan Hus, na República Tcheca, na Europa. Nós temos também Jerônimo Savonarola, na Itália. Nós temos também Guilherme Farel, na França. John Knox, na Escócia. Eurico Zwinglio, quem nunca ouviu falar, não é? Na Suíça. E daí, então, vem João Calvino e Lutero. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido um pouco e que Senhor Deus continue te abençoando para que nós também possamos ser grandes reformadores da nossa época e do nosso tempo. Deus te abençoe e te guarde, nunca se esqueça. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Um grande abraço de Meg Siqueira, Deus te abençoe ricamente. Se você puder e quiser, curta e compartilhe. Assine aí, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Deus te abençoe. Um forte abraço, fica com Deus.